Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Educação Conectada. Sou a professora Thais e a nossa aula hoje é de língua portuguesa e iremos estudar sobre o gênero textual Conto de Fadas. E vocês? Quais os contos de fadas que vocês conhecem? Provavelmente vocês já leram ou já ouviram muitos contos de fadas. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as características deste gênero textual. Vamos lá? Os contos de fadas, eles foram trazidos para a nossa cultura por povos bem antigos e foram passados de geração em geração de forma oral e depois de forma escrita. Algumas dessas histórias, elas foram transformadas em animações, desenhos animados, que muitos de nós conhecemos. Existem inúmeros contos de fadas e aqui nós temos alguns exemplos. João e o Pé de Feijão, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e Aladim. Então aqui nós temos alguns exemplos de contos de fadas bem conhecidos. Vocês conhecem algum desses? Que outros contos de fadas vocês conhecem? Como nós já vimos em outras aulas que estudamos sobre o gênero textual, a gente viu que cada texto, cada tipo de gênero, ele tem um objetivo, ele tem uma função. Alguns têm a função de anunciar, fazer a propaganda de algum objeto, outros têm o objetivo de informar, outros de ensinar como é que se faz algo. Mas qual o objetivo dos contos de fadas? O conto de fadas é um gênero textual que tem como objetivo entreter o leitor, uma forma de divertir o leitor, levando esse leitor ao mundo criativo da imaginação. E assim como os outros textos, os contos de fadas também têm características. A gente vai ver quais são as principais características deste gênero. Há a presença de um narrador, que é quem conta, quem está narrando a história. Há também a presença de personagens, e esses personagens são os mais variados possíveis. A gente tanto vai ter a presença de humanos, como nós, então reis, rainhas, príncipes, princesas, pessoas, mas também há a presença de seres imaginários, de bruxa, fadas, sereias, dragões, enfim, são os mais vários personagens. Então vai se misturar o real com a fantasia. Então, o gênero textual conto de fadas são histórias onde elementos imaginários se misturam a elementos reais. Uma outra característica dos contos de fadas é a presença de elementos mágicos. Mas o que são esses elementos mágicos? Vamos ver alguns exemplos. Na história de João e o Pé de Feijão, o elemento mágico presente são as sementes de feijões mágicos que são ofertados pelo homem que compra a vaquinha, que troca, né? Troca a vaquinha por 3 feijões mágicos. Então, esse é um elemento mágico. Um outro exemplo de elemento mágico são os objetos animados que estão no Castelo da Fera, na história A Bela e a Fera. E um outro exemplo ainda é a abóbora, que se transforma em carruagem com a ajuda da fada madrinha, na história da Cinderela. Então, aqui nós temos exemplos de elementos mágicos que estão presentes em todas as histórias dos contos de fadas. Uma outra característica é o tempo. Se vocês perceberem, a maioria das histórias dos contos de fadas sempre vai começar com era uma vez, em um reino muito distante. E o era uma vez nos remete ao passado, muito distante, há anos atrás.
Então, aqui nós temos a situação da história em um tempo, no passado. Outra característica é o espaço. O espaço é onde a história acontece. São vários cenários. Pode ser castelo, nos bosques, pequenos vilarejos, florestas encantadas. Então, é todo o ambiente onde aquela história está acontecendo, onde a história aconteceu. Outra característica ainda é o enredo. A gente viu essa característica quando a gente estudou o gênero textual contos. Vimos que as histórias elas têm uma estrutura que consiste em início, meio e fim. E é assim também nos contos de fadas. O início sempre vai começar com Era uma Vez, e nesse momento vai ser apresentado o espaço onde a história acontece, os personagens, é dada uma introdução daquela história. O meio é uma trajetória de acontecimentos onde acontecem coisas inesperadas, onde o universo mágico é revelado, como por exemplo, na história de Cinderela, quando a fada madrinha vai ajudá-la a ir ao baile. E o fim? O fim é onde são apresentados valores como coragem, honestidade, a persistência. E o final dos contos de fadas, eles sempre terminam de forma feliz. E viveram felizes para sempre. Então, essas são algumas características do gênero textual conto de fadas. E vamos chegando ao final de mais uma aula. Agora é a hora da atividade. Fiquem atentos às explicações do seu professor ou da sua professora no grupo da turma. Bons estudos, uma boa atividade e até a próxima aula.